E aí galera da Língua, aqui é o Fabrício de novo e no vídeo de hoje a gente vai ver o que são os fillers e como isso funciona em inglês, então bora lá. Bom, primeiramente pode ser que você esteja numa situação que você já consegue falar um pouco de inglês, mas ainda tem aquele medo, aquela vergonhinha, fica gaguejando um pouco porque não tem tanta prática, ou então você fica naquela conversa um pouco robótica, né? Pergunta-resposta, pergunta-resposta, pergunta-resposta. Mas quando você vai pensar sobre isso, mesmo em português, quase metade das coisas que a gente fala, as palavras que a gente usa numa conversação normal com amigos, isso geralmente não tem muito conteúdo ali dentro. São coisas que a gente fala simplesmente para manter a conversa fluindo, mais fluida mesmo. Então, um exemplo. Então, aí eu fui na casa do Pedro, sabe? E acredita que ele já estava bêbado? Bom, cada um sabe da sua vida, né? Então, olha tudo isso que a gente escreveu aqui, né? Então, esse então, aí, sabe? E acredita que, bom, né? Então, todas essas coisas não estão passando nenhum conteúdo para você. Você não sabe o que aconteceu, não tem nenhum verbo de ação aí. São só palavrinhas que a gente usa normalmente para manter o ritmo, para expressar alguma coisa, decepção, alegria, confusão, alguma coisa nesse sentido. E elas também existem em inglês e quando você sabe usar elas de uma maneira correta, isso vai fazer parecer que o seu inglês é muito melhor do que ele realmente é. E hoje aqui a gente vai ver os 8 fillers, que são essas palavrinhas ali que vão ali no meio, mais úteis, mais frequentes, mais importantes em inglês. Porque é normal você hesitar quando você está pensando no que você vai falar em inglês ou mesmo em português. Você hesita um pouco, você pensa, mas é melhor hesitar como um nativo faria, né? Como um nativo americano, inglês e assim por diante. Então vamos lá. O primeiro desses fillers vai ser a palavrinha well, que ela sempre vai no começo da frase, que vai ser algo como o nosso então ou o nosso bom. Ele geralmente vai ser usado quando você for parar para pensar, para dar alguma explicação. Então, why were you late for work? Well, the bus broke down. Então, por que você chegou atrasado? Por que você estava atrasado no trabalho? Bem, o ônibus quebrou. Então, bom, então, o ônibus quebrou. Sempre dá uma pausinha ali, né, entre esse well e o resto da frase. O segundo aqui vai ser o you know, que se a gente traduzir literalmente vai ser você sabe, mas no sentido que a gente usa em português seria sabe, né? Quando você geralmente começa uma frase assim ou termina uma frase assim, então, you know, I didn't think it was so hard. Se a gente for traduzir, né? Sabe, eu não pensei, não achei que era difícil, que era tão difícil assim. Ou então, he's always been in love with her, you know? Ele sempre foi apaixonado por ela, sabe? Então esse sabe, ali no final ou no começo da frase, geralmente buscando uma confirmação sobre algo que a gente acabou de falar ou algo que a gente vai falar, né? Buscando uma resposta, uma confirmação do ouvinte, né? Tipo, O terceiro deles é o like, que a gente usa bastante em português também, que é o tipo. Então eu tava lá e tipo, ele não veio. Esse tipo que, se você usa demais, ele soa até mal. Em inglês também, se você usa demais, ele soa até mal. Mas é algo bastante usado, especialmente pelo pessoal mais jovem. Então, we were drinking and suddenly he, disappeared. Então, a gente estava bebendo e do nada, de repente, ele, desapareceu. Então, esse tipo que não faz muito sentido, mas ele tá ali simplesmente para dar uma pausa, para você parar para pensar e falar o resto da frase. O quarto filler aqui seria I see, que se você for traduzir literalmente é eu vejo, mas é algo que a gente em português usaria como entendi, dando uma resposta, né? Sendo esse ouvinte que está dando uma resposta que você está ouvindo, ainda está ouvindo, ou que você entendeu o que a pessoa falou anteriormente. Então, I can't come at 2 because I have a meeting. Oh, I see. Can you come later? Então, eu não posso vir às 2 porque eu tenho um encontro, uma reunião. Entendi. Você pode vir mais tarde? Então você compreendeu, né? Você entendeu o que a pessoa falou anteriormente e você está mostrando isso para ela, que você entendeu, que você ainda está ouvindo. O quinto filler aqui vai ser o actually, que ele pode ser usado em 2 sentidos. O primeiro deles seria para enfatizar algo, seria algo como o nosso mesmo. Então, I can't believe she actually said that. Eu não posso acreditar que ela disse aquilo mesmo. Então esse realmente ou esse mesmo ali seria esse actually aqui. E o segundo sentido seria uma contradição. Alguém pode te perguntar alguma coisa? Are you a teacher? Você é um professor? E você responde, no, I'm actually an engineer. Não, na verdade, eu sou professor. Então o actually na maioria das vezes vai ser usado nesse sentido de na verdade,
ou também no sentido lá para dar uma ênfase, né, nesse sentido de realmente, de mesmo. O sexto pontinho vai ser o let me see, que ele é bem literal, na verdade, né, que é deixe-me ver ou deixa eu ver, que é assim mesmo que a gente usa em português ele, né? Então, quando você para pensar, você precisa de algum tempo para pensar antes de dar a resposta, para calcular alguma coisa. Então, alguém pode te perguntar, what time did he leave? Né? Que horas ele saiu, ele foi embora? Let me see. It was after lunch, so probably around 2. Então, deixa eu ver. Foi depois do almoço, então provavelmente perto das 2, cerca das 2 horas. Então, sempre nesse sentido de você parar para pensar antes de dar uma resposta, que você tem que calcular alguma coisa. O sétimo filler aqui vai ser o anyway, e ele também pode ser usado em dois sentidos. O primeiro sentido e o mais importante deles é de qualquer forma, de qualquer maneira, mesmo assim. E a gente pode dar um exemplo engraçadinho aqui, né? You're ugly, but I love you anyway. Você é feio ou feia, mas eu te amo mesmo assim, eu te amo de qualquer forma, de qualquer maneira. E esse vai ser o principal sentido do anyway, mas ele também pode dar uma ênfase, ele também pode ser usado para dar uma ênfase com um sentido mais de afinal. Então, why do I have to go anyway? Por que eu tenho que ir, afinal das contas, né? Então, algo mais assim, nesse sentido, para dar uma ênfase na frase. Mas o sentido que você vai ver mais frequentemente vai ser esse de mesmo assim, de qualquer forma. O oitavo e último filler que a gente vai ver hoje aqui é o by the way, que ele ficou até bem famoso por uma música dos anos 2000, do Red Hot Chili Peppers, mas ele é uma coisa que a gente geralmente vai traduzir como aliás, ou falando nisso. Então a gente pode dar um exemplo aqui. Do you have any plans for Saturday? Você tem algum plano para o sábado? E aí a outra pessoa responde, not really, não, na verdade não. By the way, my birthday is on Sunday, you're invited. Então, aliás, falando nisso, o meu aniversário é no domingo, você está convidado. Então aí o by the way, né, você vai introduzir um novo tópico, talvez relacionado com esse tópico anterior, ou não relacionado, né? Aliás, né, falando nisso, então esse vai ser o by the way. Bom, mas esses foram os 8 fillers mais importantes da língua inglesa e eu espero que daqui em diante você comece a usar eles no dia a dia, sempre que você for falar com algum nativo ou usar o seu inglês na sua vida para escrever, mesmo que seja assim, você pensa, puta, tinha aqueles fillers lá, né? Vamos ver o vídeo, vamos ver o artigo lá da Duralíngua para ver quais eram mesmo e lembrar e tentar introduzir isso no seu dia a dia para usar, para cada vez você falar de uma maneira mais fluida como um nativo falaria. Então por hoje é isso, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.